Eu queria prosseguir nossos sermões em Gálatas, capítulo 2, e hoje eu quero trabalhar com vocês os versículos 15 até o 21. Na semana passada nós fomos até o 16, mas eu gostaria de retornar ao 15 e ir até o 21, porque eu tenho certeza que é importante para o contexto da próxima perícope. Gálatas 2,15 nos diz assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nós vimos um bocado de coisas até aqui. Começamos vendo como Paulo defendeu o seu apostolado, dado pelo próprio Cristo, como ele recebeu a revelação do Evangelho, também feita a ele diretamente, como ele lidou com os judaizantes que disseminavam na Galácia uma perversão do Evangelho, como ele lidou com Pedro, que embora tivesse bem formulada a doutrina da justificação por fé e graça, na conduta se equivocou. Temeu os judeus crentes que vinham de Jerusalém, temeu diante deles comer com os crentes gentios. E Paulo o confrontou de uma forma muito dura, não porque ele não conhecesse que Deus salva em Cristo pela fé, mas porque na conduta e na postura agiu de forma oscilante. E hoje a gente prossegue, e prossegue com qual tópico? O tema em si da justificação por fé e graça. Nesse trecho que a gente leu, aparece pela primeira vez em Gálatas, nessa carta, uma palavra central no evangelho pregado por Paulo. Ninguém pode realmente, eu afirmo isso com muita certeza, ninguém pode entender o evangelho de verdade sem entender o que significa, como está aqui no versículo 16, justificado. O verbo aparece 4 vezes nos versículos 16 e 17, e a forma do substantivo aparece no versículo 21, quando lá Paulo escreve: a justiça é mediante a lei, se ela é, Cristo morreu em vão. O que Paulo então faz nesse trecho, a título de introdução, ele desvenda a doutrina da justificação por fé, pela graça de Deus, que é a boa nova de que Deus aceita homens e mulheres pecadores através de um ato de confiança, de fé em Jesus Cristo. Sobre essa doutrina, e já também de novo introduzindo o tema, a doutrina da justificação pela fé, Lutero escreveu assim: esta é a verdade do Evangelho. É também o artigo principal de toda a doutrina cristã, em que consiste o conhecimento de toda a piedade. A gente costuma falar de piedade
em termos de santificação. Lutero entende que esse é o maior ato de piedade que a gente pode ter, crer em Jesus como nosso Salvador. Portanto, continua ele, é mais do que necessário que conheçamos bem este artigo, que o ensinemos aos outros, agora veja, e que o martelemos em suas mentes. E talvez a gente vai ver logo lá na frente por quê. Porque a gente tende a se afastar do artigo da justificação por fé e graça e tende a assumir o protagonismo da nossa vida cristã, quase que numa salvação, em termos práticos, por obras. Mais adiante, Lutero, sobre esse mesmo assunto, escreve assim: essa doutrina é que realmente transforma as pessoas em cristãos. Não o que fazemos, mas o que queremos. Se o artigo da justificação for alguma vez perdido, Lutero escreve, então toda a verdadeira doutrina ficará perdida. E eu digo assim que isso tem tudo a ver com a nossa caminhada enquanto Igreja do Caminho. De forma semelhante, o bispo Cranmer escreveu no primeiro livro das homilias o seguinte: esta fé na justificação por graça e fé é a que as Sagradas Escrituras ensinam. É a rocha sólida e o fundamento da religião cristã. Esta doutrina, todos os antigos autores da Igreja em Cristo aprovam. Daí a importância da Igreja do Caminho e as demais igrejas cristãs seguirem respeitando os seus pais e a fé que professaram, e o que eles escreveram em relação à Escritura e em relação ao que praticavam, guardando a palavra de Deus. Esta doutrina levou adiante e estabeleceu a verdadeira glória de Cristo e derrotou a glória inútil do homem, aquela que o autor do documento de Eclesiastes tanto fala. Todo aquele que a negar não pode ser considerado um verdadeiro cristão. Estão entendendo por que nós estamos nos debruçando sobre a carta aos Gálatas? E a preocupação de Paulo, a ponto até de ter pronunciado anátemas sobre quem pervertia a doutrina do Evangelho enquanto meio de Deus salvar gratuitamente os pecadores. O que é justificação? Justificação é um termo legal que foi tomado e emprestado dos tribunais. Talvez o conhecimento do direito possa ajudar um pouquinho aqui, mas não necessariamente. É o oposto de ser condenado. Ou seja, sendo que condenar é declarar alguém culpado. Justificar, então, portanto, sendo o oposto, significa declarar alguém sem culpa, declarar alguém inocente, declarar alguém justo. Daí a palavra justificar. Nas Escrituras, a justificação se refere ao ato imerecido, Deus não precisava ter feito isso, ao ato imerecido do favor de Deus, através do qual ele coloca diante de si o pecador. A salvação ela é a ação de Deus. E a reconciliação que Deus faz, é Deus quem faz, não é a gente que se reconcilia com Deus, É Deus que reconcilia o pecador consigo próprio. É obra dele. Ou seja, através do qual ele coloca diante de si o pecador, não apenas perdoando ou isentando-o de culpa, mas também aceitando, uma outra palavra sinônima para justificação, aceite, ou tratando como justo. Ora, duas coisas nós sabemos já há muito tempo nesse mundo em que a gente vive, contemplando a história mais distante, mas também a história presente. Não precisa muito esforço. Deus é justo, mas o ser humano não é. É de uma natureza diferente. Essa difícil situação que a consciência e a experiência humanas têm insistido tanto em apontar, nos mostra que há algo errado entre nós e Deus, não é? Quando eu olho para a criação, olho para a natureza, olho para a perfeição até do ser humano enquanto criação de Deus, mas ao mesmo tempo eu olho para a moral, para a conduta, ou para aquilo que
emerge dos nossos corações, nesse momento mesmo do país, nesse momento atual do Brasil, como a gente se assusta com o futuro, com o que o homem é capaz de dizer, desejando a morte do outro, desejando a desgraça do próximo. Nós, com todo o desenvolvimento e ciência, chegamos a 2021 e parece que isso para nós é evidente, tem alguma coisa errada com essa criação cuja estética é muito bela, mas ela tem algo escondido por detrás lá nos bastidores. Há uma desarmonia constatável entre o Criador e as suas criaturas, embora essas criaturas tenham sido criadas à sua imagem e à sua semelhança. O homem pecou. E por causa deste pecado, nossa natureza foi corrompida. Já nascemos pecadores e com isso estamos sob o juízo de um Deus que é santo, justo e amoroso, mas que não tem harmonia com o pecado. Estamos sob uma justa sentença de Deus. Estamos alienados da sua comunhão, banidos da sua presença, e aqui eu cito uma palavra de Paulo em 2 Coríntios 6,14. Por quê? Porque que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Assim, a questão urgente que a gente precisa enfrentar, hoje inclusive no Brasil, não só para com aqueles que não são cristãos, mas para com os cristãos também, é a mesma que Bildade, lembra lá em Jó, o Suíta, apresentou séculos atrás. Em Jó 25,4, ele fez uma pergunta retórica mortal. Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Ele já tem a pergunta formulada, mas já tem também a resposta. A sua resposta a essas perguntas encontra-se aqui, nesse trecho das Escrituras, aqui em Gálatas, no capítulo 2. O que Paulo faz aqui? Primeiro, ele expõe a doutrina da justificação mediante a fé, nos versículos 15 e 16, que lemos agora há pouco. Depois, o que ele faz? Como um bom Paulo, argumenta, examinando a objeção que é feita à doutrina da justificação por fé e graça, e demonstrando a total impossibilidade de uma outra alternativa para a justificação, para a salvação, para a aceitação do ser humano junto a Deus. Paulo inicia distinguindo os judaizantes, já vimos nos encontros passados, que defendiam uma justificação pelas obras da lei. Obras aqui já denotam um esforço, um trabalho, né? E um outro grupo que defendia a doutrina apostólica, cuja essência era proclamar a justificação por fé e graça. Por lei, em obras da lei, é importante entender aqui a soma total dos mandamentos de Deus. Não só dos 10, que são mandamentos morais, que revelam Deus, sua natureza e o seu desejo para o ser humano, mas, como um judeu hoje diria, 613 ao todo. Porque a partir dos 10 mandamentos, outros mandamentos começaram a ser formulados, mais específicos, mais taxativos. Então hoje são 613 ao todo. E por obras da lei, deve-se entender então o que? Os atos praticados em obediência a esses mandamentos. Eu fico me perguntando, inclusive, se é possível a gente guardar de cabeça ou no coração que seja 613 mandamentos. Para os judaizantes, portanto, a única maneira de ser justificado era trabalhando duro. Estou aqui usando, né, um jeito de falar um pouco irônico. Daí a palavra obras da lei, ou seja, lutando, praticando o que a lei ordena e evitando aquilo que ela proíbe. Ora, Paulo já chegou a descrever os judeus como aqueles que procuram estabelecer a sua própria justiça. Lembra lá Romanos 10, 3? Procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem àquela que vem de Cristo. Há um antagonismo
Não há uma possibilidade de harmonizar a justiça de Cristo com a nossa tentativa de autojustificação. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é o mais comum. É a religião mais comum hoje, é o princípio. A justificação por obras é o princípio fundamental de cada sistema religioso e moral no mundo. Por isso que nós, mesmo cristãos, rapidamente resvalamos, deslizamos, cedemos a de novo nos enxergarmos como protagonistas na obra de Deus e até na ação do Evangelho tiramos Deus do lugar dele e nos assentamos no trono. E aí a gente não usufrui da boa nova do Evangelho enquanto ação de Deus. O princípio é popular, por quê? Porque é lisonjeiro. Ele diz ao ser humano, a justiça por obras, que se o ser humano conseguir melhorar um pouquinho e se esforçar, conseguirá a sua própria salvação, sua consciência ficará numa boa, tudo se resolverá e o mundo será melhor. Nós temos esperado há um bom tempo que esse diagnóstico, essa previsão se cumpra. Essa promessa, no entanto, e aqui não me entendam mal, é mentirosa, é otimista demais. Por quê? Porque ela vem do pai da mentira. Infelizmente, aquele que perverte o evangelho e perverte a verdade, porque perverte o diagnóstico sobre quem é o ser humano, é o próprio diabo, chamado de pai da mentira. Simplesmente eu digo isso porque nunca ninguém na história foi justificado pelas obras da lei, nem Abraão, nem nenhum outro. Porque jamais ninguém na história do nosso mundo conseguiu cumprir a lei perfeitamente. A gente até pode guardar algumas práticas dela, externamente falando, mas somente Jesus cumpriu toda a lei e ele se tornou o nosso justificador. Se examinarmos as nossas motivações, pensamentos, intenções, descobriremos que já transgredimos todas as leis de Deus. Todas. Lutero chegava a dizer que a quebra de qualquer outro mandamento, do 2º até o 10º, inevitavelmente implicava na quebra do 1º, de considerar Deus acima de tudo e de todos. Se examinamos nossas motivações, descobrimos com facilidade que já transgredimos então todas essas leis, porque Jesus disse que pensamentos homicidas ou pensamentos adúlteros nos transformam aos olhos de Deus em pessoas adúlteras, em pessoas homicidas. O ser humano assim não consegue ser justificado pelas obras da lei. E aqui Paulo rememora um trecho da Escritura de Salmos, que não está expresso aqui, mas certamente quando ele escreve esse trecho aos Gálatas, isso está na sua cabeça. Não entres em juízo com o teu servo, orava o salmista, porque à tua vista não há um justo sequer. Ou não há justo nenhum vivente. Salmo 143, versículo 2. A alternativa que Paulo apresenta, então, é a salvação pela fé em Cristo, que depende exclusivamente dos méritos dele, da justiça dele, em razão da sua perfeita justiça, e porque ele tomou o nosso lugar naquele madeiro, sofrendo a ira de Deus sobre os nossos pecados, ele nos substitui, daí morte substitutiva ou vicária, porque ali também nossos pecados foram condenados, como vimos em Romanos 8,13, estudando o capítulo inteiro de Romanos em nossos sermões passados. Nesse sentido, meus irmãos, é preciso que nos arrependamos de todo o senso de justiça própria que não combina com o Evangelho, colocando toda a nossa confiança em Cristo. A expressão que Paulo usa aqui no versículo 16, nós temos crido em Jesus Cristo, falando de si, falando de Pedro e dos demais apóstolos, mostra
não uma convicção intelectual apenas, teórica, mas uma entrega, de modo que agora Paulo continua, estamos em Cristo. Você lembra de Romanos 8:1? Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. É como se nós fôssemos arremessados para Ele. Estamos nele. E neste sentido, não é só uma compreensão filosófica ou teórica. Nota-se no versículo 16, que lemos hoje, uma repetição da única solução possível para o ser humano. E com uma ênfase que a gente vê ascendente. Do geral passa para o pessoal e depois vai para o universal. Porque aqui Paulo diz, o homem, de forma abstrata, quem quer que seja, não é justificado. Aí depois Paulo fala de si, nós temos crido. E no fim Paulo generaliza, quando diz ninguém será justificado. Veja como Paulo lida com o mesmo tema, com 3 ênfases. Uma ênfase geral, uma outra ênfase pessoal, por ele mesmo ter crido, e uma ênfase universal, porque ele afirma com todas as letras que ninguém é justificado pela lei. Paulo já tinha defendido a sua autoridade apostólica, a gente viu isso muito bem, e se você não viu, dê uma olhadinha no que a gente postou nos sermões passados. E ele já tinha também defendido o evangelho que ele havia recebido diretamente de Cristo mediante revelação. Ele já tinha tido a coragem de afirmar que o evangelho não era uma mensagem humana, como diz o versículo 11, não era. Razão por que então, nesse versículo 16, ele faz fortes afirmações teológicas. O versículo 16, inclusive, começa dizendo, sabendo, ele sabe mediante revelação do Cristo, mediante aquilo que Cristo lhe revelou, e talvez também olhando a experiência humana, olhando os seres humanos, a história do povo judeu, e como todos se encontraram pecadores. Paulo também reforça que esse era o pensamento dos demais apóstolos, porque ele diz aqui, ele usa o pronome nós temos crido. Então ele se une aos apóstolos em Jerusalém na defesa desse evangelho que é um evangelho que salva pela fé. E ele também experimenta esse evangelho pessoalmente. Temos crido para que fôssemos justificados. Então Paulo está muito convencido, não só de que ele sabe, mas também de que ele experimentou esse evangelho, que ele trouxe paz, e é em cima disso que ele agora chama a atenção dos Gálatas. Por fim, ele faz até a citação do texto de Salmos 143, quando ele afirma, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Aliás, um texto que foi retomado por Paulo em Romanos 3:20, quando lá Paulo diz, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando a lei santa, pura e boa de Deus incide sobre nós e tentamos cumpri-la, aqui começa o problema. Porque Deus, através da sua lei pura, se torna um espelho e mostra quem nós somos e nossa incapacidade, fazendo então um diagnóstico. Somos pecadores, temos uma natureza corrompida. Qual a nossa salvação? Qual a nossa solução? E aí você lembra do anúncio angelical. Hoje nasceu em Belém o Salvador. Vos trago aqui boa nova de grande alegria para todo o povo. Isso é o Evangelho. Portanto, não importa qual é a religião, o tipo de educação que você teve, seu status social, raça, cultura, não importa, o caminho de salvação é igual para todo ser humano. Para judeu, para gentil, para um patrício ou para um grego. Mesmo assim, a posição de Paulo foi questionada aqui. E continua sendo questionada hoje, meus irmãos. Nem que seja em nossas condutas, não na formulação, porque todo mundo afirma como cristão crer em Jesus Cristo, e isso é o que lhe garante a salvação. Mas nem sempre na prática, quando a gente ouve essa pessoa e em quem ela de fato confia, nós vemos a mesma certeza.
pois Pedro balançou na sua conduta, lembra? Tinha a ideia formulada, bem clara na sua cabeça. Esteve na casa de Cornélio, viu o Espírito Santo descer sobre os gentios. Mas quando os judeus chegaram em nome de Tiago a Antioquia, Pedro se furtou a continuar comendo com os gentios crentes, temendo que aquilo fosse pecaminoso. Por isso, Paulo volta a argumentar nos versículos 17 a 21. Ele não se satisfaz no 15 e 16, ele prossegue. Provavelmente estavam alegando que a doutrina de Paulo acabaria enfraquecendo o senso de responsabilidade moral do ser humano. Quantas vezes a gente ouve isso hoje? Ah, graça barata, evangelho que não tem obras é de uma fé morta. Sim, Tiago fala isso muito bem. Mas vejam, essa era uma tese, uma possibilidade de que se só Jesus fosse necessário para a salvação, as pessoas iam ter responsabilidade moral. Talvez alguém até pensou que Paulo poderia estar encorajando a transgressão da lei. Quanto mais se peca, mais graça tem. O que desaguaria num antinomianismo, que é uma repulsa à lei, e aí sim a pessoa não entendeu o evangelho. Se Deus justifica pessoas más, eram o que pensavam talvez na época, de que vale ser bom. E aqui eu não tenho como esquecer Lucas 15, quando o irmão mais velho vê o filho pródigo chegando e se indigna com a ação daquele pai, vestindo o seu filho, abraçando o seu filho, colocando nele um anel no dedo. A pergunta do filho mais velho é quase como: valeu a pena eu ter ficado aqui te servindo tanto tempo? Quantas vezes não agimos de forma semelhante para com um Deus que salva de forma gratuita? A resposta que Paulo dá aqui a essa crítica ácida é: de modo nenhum. Ele nega que Cristo seria autor dos pecados humanos. Ao contrário, se alguém deduz que a salvação pela fé em Cristo leva alguém a transgredir a lei, faz isso de forma leviana, e a culpa não é de Cristo, mas daquele que transgride a lei. Quantas são as vezes que vemos esse mesmo apelo em nossos dias? Graça barata. Nos versículos 19 e 20, os quais eu leio: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, Paulo escreve. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que bela passagem! Quantos não a conhecemos? Paulo aqui descreve a vida do crente em termos de morte e ressurreição, mas sempre em união com Cristo. Tanto na morte, quando Cristo lá morre, e eu vou junto com ele, mas pela fé, mas também na ressurreição. Vejam aqui nesses textos as expressões: morri a fim de viver, estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Paulo está ligado a Cristo na morte de Cristo, onde a morte de Paulo também acontece, e Paulo está ligado a Cristo, enquanto Cristo ressurreto, e Paulo também uma nova criatura. A exigência da morte segundo a lei foi satisfeita na morte de Cristo, como diz o versículo 19: eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Morri para a lei. Ou seja, essa exigência de morte que a lei nos impunha, o salário do pecado é a morte, e aquele que transgredisse a lei, sua alma morreria. Essa exigência de morte, sim, foi satisfeita, foi cumprida, a justiça de Deus foi satisfeita, mas por um único digno e justo, sem pecado, Deus gente, que tomou o nosso lugar ali e nos representou naquela cruz. Mas também ali estava Deus representado. Por isso a salvação em Cristo, Deus homem, é insubstituível, somente ele foi encontrado digno. Essa exigência, então, da morte, segundo o que a lei demandava, Cristo satisfez na sua morte, para que agora
E que bela palavra essa aqui. Eu e você possamos viver para Deus. Vejam bem, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. O Evangelho é libertador. O Evangelho nos faz ultrapassar nossos limites, mas não por nossos méritos, pelo próprio Cristo. E a gente consegue, quando a lei é cumprida em nosso lugar, nós conseguimos crer neste Evangelho e nós estamos enxertados em Cristo. E Cristo está em nós de tal maneira que a gente consegue viver para Deus. E não com medo, e não com dúvida, e não com desconfianças, e não tentando chegar nele, mas ele chegou até nós encarnando em sua justiça total e plena, e nos reconciliando com o Pai, de modo que fomos adotados, somos filhos, temos paz com Deus. Sim, é possível viver para Deus sem temor, sem medo, com paz e com alegria. O versículo 20 reforça, repete as verdades do versículo 19. Nele vemos que tanto já não sou eu quem vive, preste atenção aqui, mas Cristo vive em mim. Veja, no versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas vejam agora, e esse viver que agora tenho na carne, vivo. A pessoa assim vive, não é só Cristo que vive nela, ela vive. Mas como ela vive? Ela vive pela fé no Filho de Deus. Meu irmão, é Cristo em mim, é Cristo em você, é Deus em nós. As expressões Cristo vive em mim e Cristo se entregou por mim, encontradas no versículo 20, mostram o caráter pessoal e experiencial da nova vida em Cristo. Não é uma teoria, não é uma filosofia. Sim, Cristo, como esse texto nos ensina, me amou pessoalmente, se entregou por mim e ele vive em mim. O versículo 21, essa bela passagem, conclui: não anulo a graça, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Meu irmão, se a salvação é pelas obras, pelos nossos méritos, então não é pela graça. Nesse caso, Cristo teria morrido em vão. Ou quem sabe, para alguns, morreu em vão, quando nós o rejeitamos. Isso seria o mesmo que recusarmos o favor imerecido de Deus. E aqui eu concluo com 4 afirmações importantes. Primeira, a principal doutrina da fé cristã é a justificação. É ter aceitação. É ser aceito junto ao Pai. A aceitação junto a Deus é a maior necessidade do ser humano que se encontra orfanado. Se encontra sem pai, sem mãe, sem Deus no mundo, sem esperança, olhando não sabe para onde, desapontado com as autoridades, com a política, com a economia, com a ciência, desapontado com a própria igreja cristã. O ser humano se encontra assim hoje, alienado de Deus. Sua maior necessidade não são bens, não são carros, não é fama, não é sucesso. É Deus, aquele que é o verdadeiro pão da vida, chamado Jesus. Isso significa que a sua reconciliação com o Criador é fundamental, de modo que ele tenha paz e vida eterna. Segundo, a justificação é pela graça e mediante a fé em Cristo e não pelas obras da lei. E aqui Lutero mais uma vez escreve: eu devo dar ouvidos ao Evangelho, que me ensina não o que devo fazer, não está em mim. Este é o trabalho da lei, mas o que Jesus Cristo, Filho de Deus, fez por mim, a saber que ele sofreu e morreu, a fim de me livrar do pecado e da morte. Terceiro, não confiar em Cristo devido à confiança em si mesmo é um insulto à graça de Deus, porque é o mesmo que dizer que ela não é necessária, porque eu sozinho consigo. Por fim, confiar em Cristo, estar unido a Ele, é ter uma vida nova. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
pela fé. Meu irmão, minha irmã, há motivo de sobra para a gente se alegrar, para a gente exaltar o nome do nosso Deus, para a gente conseguir olhar também para além de nós mesmos e limitações que temos, pecados e tantas dores que a gente carrega. É possível olhar para a cruz e entender que esse Deus se fez gente, se tornou um Deus pessoal, próximo, mas carregou consigo a sua justiça plena, satisfez a ira do Pai, foi abandonado naquela cruz, tomava sobre si minhas injustiças e as tuas, nossas perversões, pensamentos maus e intenções, para que definitivamente não tivéssemos dúvida mais nenhuma de que somos aceitos por Deus, por graça, pela fé no Cristo que me substitui, que é o meu Redentor. E por isso não há mais nenhuma condenação. Viver a vida a partir dessa novidade é diferente. Não só porque ela é uma informação, mas porque o Cristo veio morar em mim pela fé. E agora, vivificado pelo Espírito Santo, que me impulsiona a amar, a servir, porque eu sei de quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu não sou nada, mas o Cristo é tudo em mim. Eu queria orar por você. Eu queria abençoar a tua casa. Eu queria abençoar a tua família. Eu queria orar nesse momento juntamente com você e pedir que você, juntamente comigo, também ore no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo Evangelho, pelo doce e merecido Evangelho que veio a nós para nos pôr em liberdade, livrando-nos da culpa, livrando-nos dos temores, da ansiedade, das preocupações desnecessárias, na medida em que esse Evangelho é tudo aquilo de que precisamos, o próprio Cristo, o tesouro maior, vindo morar em mim, e eu recebendo pela fé. Abençoa os meus irmãos, abençoa os meus amigos, abençoa as minhas irmãs, abençoa cada pessoa que nos acompanha nesse culto agora, e que a tua palavra produza fruto, não volte vazia, que o teu poder transforme a mente e o coração dos meus irmãos, para a glória do teu nome. Nós abençoamos o teu lar, meu irmão, tua casa, tua família, nesse meio de pandemia, essa crise toda, do ponto de vista econômico. Eu oro para que a paz de Jesus tome o teu coração, dê paz à tua casa, ao teu lar. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos e amigos agora com saúde também. Abençoa o trabalho de cada um, mas acima de tudo, nos dá, Senhor, nos dá a clareza e a alegria desse Evangelho poderoso, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus.